Olá, pessoal, boa tarde. Itu, 20 de março de 2021. Estamos mais uma vez aqui na nossa live semanal para uma entrevista e hoje com o cirurgião dentista, Marcelo Alarcon Hidalgo. Seja bem-vindo, Marcelo. Agora a gente costuma passar uma sequência aí da formação, né? E assim é que nós voltarmos dessa sequência, é um videozinho curtinho, né? Nós vamos então para o nosso bate-papo, tá legal? Vamos lá então. O nosso convidado de hoje é Marcelo Alarcon Hidalgo. Casado com Cleide Maria Savioli Alarcon Hidalgo, e tem uma filha, Amanda Alarcon Hidalgo. Formado em 1992 pela Universidade de São Francisco, em Bragança Paulista, com pós-graduação em implante pelo Centro Universitário do Norte Paulista. E tudo começou na Escola Convenção de Itu. É isso aí, então, Marcelo. Prazer em ter você aqui, né? Muito legal a sua presença. E aí, então, as boas-vindas, né? E tudo começou na Escola Convenção de Itu. Você estudou lá na praça, lá, a convenção, ou já foi no... Eu estudei na praça, convenção mesmo lá, né? E foi um período muito gostoso, né? Na verdade, eu passei por várias escolas de Itu aí, sabe? Eu passei pelo Cesário Mota, depois eu passei também pelo Regente Feijó. Então, na verdade, eu fiz um itinerário em várias escolas aqui na cidade, né, na ocasião. Daí, na ocasião, meus pais resolveram nos mandar também para Campinas, né, para efeitos de estudo, e aí eu fui para Campinas também. E aí, lá no Liceu Salesiano, né, Nossa Senhora Auxiliadora, depois retornei para Itu novamente, aí foi como concluí o segundo grau aí, né? Mas realmente foi um período muito gostoso, viu? E quando que surgiu, assim, aquela você dentista? Não foi por causa do Joaquim José da Silva Xavier, né? O profeta ideal? Não foi por causa dele. Na verdade, assim, eu fazia administração de empresa. Eu tinha cursado já o primeiro ano completo, estava indo para o segundo ano, e o Fábio, meu irmão, ele tinha passado em odontologia, lá em Bragança Paulista, né? Na Universidade de São Francisco. E aí começou aquela fase de comprar materiais, eu via aqueles materiais chegando, enfim. Falei, não, meu negócio não é administração, não. Daí eu fiquei meio balançado, né? Eu não estava contente realmente com o andar do curso, enfim, não estava batendo bem para mim, né? O curso, e não me via trabalhando naquilo, enfim. Daí o fato do meu irmão, do Fábio, né? Começar a comprar os materiais na parte odontológica, no início do curso dele, enfim. Daí eu falei, não, eu vou voltar para trás e vou seguir por essa linha também. Aí voltei a fazer cursinho, e aí eu entrei
na odontologia. Então foi aí que realmente despertou o interesse, né, pela odontologia, que realmente é uma profissão assim que exige bastante da gente no sentido de formação, de habilidades, aptidões, realmente habilidades manuais, de paciência, que são trabalhos minuciosos, pequenos, em circunstâncias bem delicadas, local de trabalho pequeno, que é a boca, né? um, um dos ramos que é o que mais a gente conhece, né, dentro da odontologia é dentro da boca, né? E é um Então, ambiente bem para, restrito para se trabalhar, né? para o pessoalzinho aí que está pensando, né, em odontologia, como todas as áreas da saúde, a concorrência é bem acentuada, né? Eu estou aqui com a relação da Unesp agora desse ano aqui. A, a média candidato vaga é de 9,5 em Araçatuba, 9 candidatos para uma vaga. Araraquara são 12 candidatos para uma vaga. São José dos Campos, mas o integral, tá? Esses 3 que eu estou falando é período integral. 17, quase 18, dá 17,8 candidatos por vaga. O noturno em Araçatuba, 10,6 candidatos por vaga. E aí tem um vespertino noturno aqui de São José dos Campos, aqui com 6,7 de vaga. Só para se ter uma comparação, medicina, por exemplo, a média é de 102 candidatos para uma vaga na Universidade Federal do Paraná, enquanto que a odontologia é 20,6 candidatos por vaga. A USP é muito maior, eu estava dando uma olhadinha, a relação candidato-vagas na USP é muito maior. Então, você vê aí que a procura para as públicas é muito forte. Agora, aquela pergunta que eu não tenho como não fazer. Pagar a universidade de odontologia é fácil? Não, de maneira nenhuma, não é nada fácil, né? Porque além do curso em si, né, além de estar arcando, né, com os custos do próprio curso, você tem vários custos extras, né? Quer dizer, em boa parte das vezes você tem que começar já a adquirir o seu instrumental de trabalho, o seu arsenal de trabalho, os instrumentos, muitas vezes materiais específicos você tem que começar a adquirir para levar para o laboratório, onde a gente vai praticar o que a teoria está nos ensinando em sala de aula, e a gente vai para laboratórios, pratica aquela teoria, e em seguida, após adestrar a mão, enfim, praticar aquele conhecimento, aí sim a gente vai para as clínicas, onde é atendido são atendidos os pacientes, né, que vão à universidade para receber aquele auxílio, né? Então, realmente, em termos de custo de curso, é pesado. E mesmo após a formação, você tem que pensar que você vai fazer o consultório. Ou seja, se tem o mobiliário todos, tem a cadeira, que também são equipamentos que também têm um certo custo aí. Então, para você começar tudo, para que tudo comece a girar, a andar, envolve um custo razoável aí, viu, Elo? Realmente, nessa parte é bastante pesado. Então, o negócio é estudar muito para passar nas públicas, né? Porque mesmo nas públicas
falar, o curso é gratuito, mas o material, as outras coisas não são livros, não são gratuitos, né? Não. Que nem a questão que você estava falando de pegar a mão, né? No começo de carreira é muito difícil você abrir o consultório. Como que é, então, o mercado de trabalho, Marcelo? O mercado de trabalho da odontologia? Porque surgiu da vinda dos médicos cubanos e tal para cá, que deu aquele baita fuá, porque quem regula a quantidade de vagas e a abertura de instituições de ensino da medicina é o Conselho Nacional de Medicina, eles que autorizam e tal. Tem isso também dentro da odontologia? Existe, assim, uma proteção, vamos dizer assim, de mercado de trabalho, ou não existe isso? À vontade, pode abrir, vamos ver o que acontece. Existe sim, viu? Em termos de regularização da profissão, do profissional em si, né? Tem toda uma legislação em cima disso, sim. Aqui no Brasil a gente tem o Conselho Federal de Odontologia, e aí existe o Conselho Regional de Odontologia, o CRO, que em cada região também fiscaliza e rege a profissão, né? Então são realmente várias etapas aí até que o profissional se registre no Conselho Regional de Odontologia, que lhe dá o aval, né, para estar apto para o trabalho ali, né? E tem um custo, isso você paga uma mensalidade, ou Sim, como tem, CRM. tem uma anuidade, né? Assim como eu acredito que a maioria das profissões, né, que são regulamentadas, enfim, tem essa questão, né? Tem um órgão que fiscaliza e regulamenta. E eu queria abrir uma brecha aqui pelo seguinte: há um tempo atrás, já faz algum tempo, deu o maior bafafá lá em Portugal, porque os dentistas estavam se formando aqui, né? Cirurgiões dentistas aqui, indo para Portugal. Porque em Portugal os portugueses preferiam tratar, por causa da delicadeza e tal, com os brasileiros. E aí os odontólogos de lá de Portugal ficaram muito bravos, porque lá faz medicina e uma especialização para odontologia, pelo menos é isso que saía na época dentro das notícias que a gente lia. Então, você tinha que fazer, lá em Portugal, você tinha que começar a entrar num curso de medicina e depois fazer uma especialização em odontologia para se tornar. E aqui, no caso do Brasil, não, você já vai direto para a Universidade de Odontologia, se forma, né, cirurgião dentista. Essa situação lá de Portugal, com certeza você também deve ter presenciado muita discussão sobre isso. Não mexeu com os cursos daqui do Brasil? Tinha bastante rumor, assim, as pessoas queriam ir para lá trabalhar. Realmente houve um movimento nesse sentido aí. Eu pessoalmente, eu desconheço, enfim, qual era a legislação lá do país, enfim, se aceitava, se tinha que passar por alguma prova ou algum conselho, alguma coisa para ser liberado naquele país, em Portugal, né? Então, realmente, eu não saberia te dizer ao certo, mas que realmente, na ocasião, houve essa situação, sim. Aqui no Brasil, em termos do mercado de trabalho, enfim, né? Não é por estar no meio, mas realmente é o que a gente vê na prática. O brasileiro, ele tem uma aptidão mais refinada para essa arte, né? Vamos pensar assim, o brasileiro tem uma aptidão maior para essa profissão, porque realmente é uma profissão que exige bastante
a parte prática, a habilidade manual, né? Não que a habilidade científica não seja cobrada diariamente. Ela é e deve ser sempre cobrada. A gente sempre almeja estar conhecendo mais e se atualizando a cada tempo, né? Mas a habilidade manual, porque tudo, se a gente puser para raciocinar, tudo que é feito na odontologia, todos os trabalhos, são artesanais, são manuais, em sua vasta maioria. Então, exige mesmo uma habilidade que é a paciência, a destreza manual, né? E o conhecimento do que está sendo feito ali, que realmente é muito importante para o sucesso do trabalho concluído, né? Hoje, para se ter uma ideia, né, em termos do mercado de trabalho da odontologia no Brasil, hoje nós temos 23 especialidades dentro da odontologia. Então, hoje é humanamente impossível que a gente saia da faculdade e saia fazendo bem tudo, 100%. Então, é humanamente impossível. A área do conhecimento é muito vasta. Então, o que acontece? Nós começamos a praticar de forma geral tudo, de forma casos mais simples, casos do dia a dia, normalmente, né? E ao longo do tempo de trabalho, a gente vai sentindo a necessidade de se especificar numa determinada área ou várias áreas, enfim, que a gente tem mais facilidade ou gosta daquela área, tem mais afinidade, né? Então, naturalmente, a gente é levado a cursar, né, especialidades. Isso é o que a gente está assistindo hoje em dia, né? A gente gosta de fazer determinada coisa e se especifica naquilo, naquele assunto, naquele nicho de trabalho, né? Então, Então, a gente tem uma visão ampla, mas acaba depois, com o tempo, ficando mais numa área da odontologia. então, porque uma coisa que o pessoal, os adolescentes, de forma geral, o cara vai, faz faculdade, sai, pronto, acabou, vai trabalhar. Mas a gente vê, e isso faz falta de ser dito, e isso foi bom que você falou, a questão da formação. Ela não cessa com o diploma. Não. Ela continua e sempre mais e mais, né? Eu tenho técnico em eletrônica, por exemplo, e quando eu fiz meu curso de eletrônica, eu fiz na época da válvula. Só tinha válvula, né? Que faz muito tempo isso. E depois começaram a chegar os transistores e tal, e eu tive que voltar a fazer mais e tal. Hoje, por exemplo, eu não saberia mais mexer, por quê? Porque evoluiu drasticamente, né? E todas as profissões requerem essa formação continuada. Não é só pegar o diploma e pronto, né? O aprender a aprender é bom, mas tem limite esse aprender a aprender, porque você precisa de um profissional, né, de um orientador, para você ir aprimorando a sua técnica e o seu conhecimento. Sim, é uma realidade, viu? Cada vez mais. Isso em todas as profissões, né, Léo? Se a gente for Sim. olhar, a evolução é sempre muito rápida, né? Se a gente olhar para trás, assim, são circunstâncias que vão mudando a toda hora, né? Então você tem que se adequar a materiais, a conhecimentos novos, coisas que antes eram empíricas e agora a gente já sabe o porquê, através da ciência, e experimentos e tudo mais, né? Só, só, E só, só para fazer um adendo aí, porque muita gente confunde e às vezes faz caquinha aí, né? Para fazer uma prótese mais barata, ao invés de ir no dentista, vai num protético, o cara
tem uma cadeira lá também, e no fim acaba fazendo a prótese ali com ele mesmo e tal. Agora, há uma necessidade de ir no dentista, o dentista fazer toda a medição da arcada dentária para projetar, para passar por um protético, né? Porque a figura do protético ainda existe, eu acredito que não vai acabar tão cedo, né? É uma profissão que vai continuar, né? Porque ainda existem, as próteses são feitas. As de implante também existe a questão do protético ou já vem pronto, Marcelo, quando você fala em implante e tal? O que se implanta, na verdade? Não é o dente. Seria bom, né, se a gente conseguisse já implantar o dente, mas isso aí vai ficar um pouquinho adiante, um pouquinho mais no futuro. Eu acredito que vamos chegar nesse ponto, sim. Já existe em laboratório, né, formação de dente em placas de cultivo, enfim, tem uma série de experimentos aí, mas já existe. Em termos biológicos, já é possível formar um dente a partir de células, né? Só que ainda tem várias questões a serem estudadas e experimentadas até isso chegar, acredito que vai demorar mais um pouco, né? Atualmente, qual que é o estágio que a gente tem, né, de evolução de tudo isso, né? Hoje a gente implanta parafusos, de um modo geral são parafusos de titânio, e esse parafuso, grosseiramente falando, para que a gente imagine, né, seria a raiz de um dente. Aquele dente que já não existe mais ali, foi extraído por qualquer situação, né? Perdeu-se o dente por vários motivos, ficou só a região sem o dente ali, com o osso ali no local. Então, é colocado um parafuso de titânio ali, naquele local, e ali naquele parafuso, ele osteointegra, que a gente chama, né? Forma-se osso nas espiras do parafuso para travar ele ali, e em cima desse parafuso depois é montado um novo dente, restabelecendo a forma e função ali naquele local, né? Que principalmente a mastigação é um dos principais objetivos de se restabelecer o dente naquele local, né? A prótese, que é o dentinho, que é feito em cima daquele implante, ela é feita de forma manual, né? Se copia a boca do paciente, se copia a posição em que aquele implante está ali naquela boca, o protético, então, elabora a prótese, né? Faz a prótese, e o protético, então, devolve depois o trabalho feito ao dentista, e o dentista é o responsável por ajustar e por instalar aquele dente e colocá-lo em função ali na boca, né? Mas realmente o trabalho do protético é essencial, né? Assim como é o de um artesão, né? Ele trabalha individualmente cada dente de cada pessoa, né? Para restabelecer ali a forma e função daquele dente. E Então, cursos de prótese dentária é muito difícil de encontrar também, né? Pelo menos aqui na região, eu acredito que não tem, eu acho que só São Paulo deve ter. E infelizmente, é pouco divulgado, pouco difundida essa profissão do protético, né? Atualmente a gente tem na odontologia, né? Até trabalho lá com outro profissional, que é o Dr. Antônio Tavares Filho, né? E ele é especialista na parte de prótese, né? Bastante conceituado nessa parte. Então, ele tem todo um arsenal bem diferenciado, específico, só para questão de prótese, para fazer o dentinho ali naquele local.
seja em cima do próprio dente, seja em cima de um implante, ou seja em áreas que não tem dente nenhum, né? Como base, como suporte, né? E ele, por exemplo, tem equipamentos ultramodernos, poderia falar para você, que já não 95% ou mais dos casos nem molda mais a boca do paciente, não entra com aquela massinha, né, para Aquele copiar negócio a ruim que você tem boca. que morder lá, aquilo não existe mais, né? Olha, no caso dele, praticamente não existe. Em algumas situações ele usa, mas na maioria das vezes, hoje ele entra com um scanner, que nada mais é do que uma pontinha com uma câmera na frente, e como se fosse entre aspas, o motorzinho do dentista ali, né? Ele entra com uma câmera ali dentro da tua boca e ele escaneia a boca. Esse scanner ele vai fotografando a boca toda ali, o preparo que foi feito ali naquele lugar, transfere isso para a tela do computador, ali ele já desenha o dente, já sabe que jeito que aquele dente vai encostar no dente vizinho, o dente homólogo dele, né? Aquele que vai bater com ele. Na hora que você fecha a sua mastigação, a sua mordida, né? Que jeito que aquele dente de cima ou de baixo vai bater ali, qual a intensidade do toque que vai ter, é tudo regulado já na tela do computador. Eu ainda estou E naquela de tirar o dente no tapa, entendeu? Então não tem essa. Veja como falta informação, né? Agora, e ainda deve ter dentista trabalhando com tirar dente no tapa, em alguns lugares não tem acesso e tal, né? É mas, brincadeira. mas realmente isso que eu estou falando, assim, vamos dizer, é o que existe de top, né? Do máximo hoje em dia, né? E aí esse arquivo vai para um torno ali no consultório dele, no laboratório, enfim, e esse torno usina já o trabalho e, é claro, o protético, a figura do protético ainda existe e vai finalizar aquele trabalho, dar os acabamentos finais, dar a parte estética para aquela prótese, pintar a superfície, deixar a lisura, as características que precisa para aquele dente. Porque antigamente era feito com cera, né? Era uma cera. Sim, Eu vi o protético mas trabalhando. mas é feito ainda, viu, Léo? É? Tudo isso que eu estou citando é em termos de modernidade, mas o habitual ainda é o tradicional, é a cera, é a fundição da porcelana no forno a 1000 e poucos graus, e aí por aí vai. Tem a figura do protético constante ali, né? É muito interessante isso. E é uma oportunidade, né? Muitas vezes a odontologia é algo, vamos dizer assim, muito além das possibilidades. Pode-se começar fazendo um curso de prótese dentária, Sim, se estruturando para fazer uma faculdade no futuro, porque a gente não pode também ter pressa já com 18 anos, 17, 18 anos, já querer partir, se não der certo, não vou mais. Não, vai subindo devagar e vai conseguindo chegar lá. É claro que a gente queria que, né, os mais pobres conseguissem acesso ao universitário e tal, para trabalhar sua vocação de forma livre. Eu quero ser dentista, eu quero ser protético, eu quero ser o que eu quiser e vou para uma universidade para eu estudar. Seria fantástico, só que nós não vivemos uma utopia dessas. Então, é necessário, muitas vezes, levar um pouco mais de tempo para se alcançar o objetivo, né? Começa com uma profissão da área e vai chegando lá, aos poucos, para se formar no futuro. Isso. Na verdade, essa trajetória que você citou aí, eu pessoalmente conheço várias pessoas que fizeram essa trajetória mesmo. Começaram como protéticos, trabalhando em laboratórios de prótese, ou até o seu próprio laboratório, e depois foram galgando a parte
clínica, né, que seria a odontologia mesmo. Então, e é importante, é bom citar que é muito bom ter essa visão, porque tem a visão laboratorial e tem a visão clínica depois com a formação como dentista, né, cirurgião dentista, né? Então tem uma visão bem ampla do trabalho que está executando. Legal. Marcelo, você uma vez disse para mim, você chegou a ser roqueiro também, ou não? Também, né, Léo? Fomos, acho, né, Léo? Fomos não, né? Porque na verdade nunca sai da gente, né? Não. Então, mas é que eu já era frustrado na época, né, por ser mais velho, então eu não tocava. Eu sou mais chegado no blues, no jazz, então, mas eu gosto do rock também. Aliás, eu gosto de qualquer coisa que seja bem feita. Mas você participou, enquanto jovem, do circuito musical lá na... Eu nem sei mais que época que foi, porque faz tanto tempo que eu não lembro mais. Mas eu acho que foi na década de 90 que nós fazíamos o circuito musical e tal, e você tocava numa banda. Hoje não toca mais? Porque vocês poderiam montar um conjunto, porque eu lembro, acho que foi o Magu, que era baterista, também dentista. Tem mais gente que da área da... tem o Hélio, né? O Hélio que era baterista, ele é dentista, né? Uhum. O Hélio, por sinal, é meu cunhado. Então dá para formar uma banda. Ó, tá vendo já? Já dá. Daí tinha a Olga Márcia, que era minha prima, ficava na guitarra, eu na guitarra. Tinha o Wilson, que ficava no baixo. Então a gente fazia realmente um grupinho bem gostoso lá na época, né? E a prefeitura dava essa oportunidade da gente divulgar o que a gente ficava praticando ali na garagem de casa, né? A banda. Modesta à parte, o circuito musical quem criou fui eu, exatamente com esse objetivo, tirar as bandas da garagem. Que eu achava que a gente tinha que dar era uma estrutura mínima, né? Para que a garotada... Teve alguns que se destacaram no mundo artístico, mas não assim de disco e tal, mas de show. Né? Tiveram alguns que se aventuraram legal e se deram bem no mundo do show aí. Mas é uma oportunidade que falta, né? Que falta. Realmente, hoje em dia, está pouco estimulado, né? As pessoas... vira e mexe, a gente vê alguém que toca, mas acaba não se reunindo com outros afins, né? Coisa que eu tenho acompanhado em vídeos no YouTube, porque sou viciado em ficar vendo aqueles videozinhos no YouTube de pessoas fazendo vocal sozinhas, mas fazendo as 4 vozes, coisa assim, cinematográfica, só que sozinho, né? Sozinho. Alguns conseguem se juntar e tal, mas eu vejo que banda como a gente tinha na época, hoje já quase não tem. Né? Ficaram os dinossauros como nós, assim, por exemplo. Ainda curte banda, né? Período muito gostoso, viu? Que a gente ia para os bairros aí final de semana, né? E a prefeitura, você, né? Através da prefeitura, colocava tudo para funcionar, né? Montava toda a parafernália de som, palco e tudo mais, né? Nossa, era muito bom. É claro que a gente tem que agradecer. Na época era o Piunti que deu essa oportunidade, eu pedi para ele, eu posso fazer, porque tudo depende de ordem. Ele falou, saiba, já que você está começando, saiba terminar, né? Eu falei, eu não posso falhar, então. Mas foi muito legal, todo ano a gente fazia, né? Só que hoje eu não sei nem se conseguiríamos fazer novamente qualquer coisa mais ou menos dentro dessa possibilidade, né? Porque mudou tantas coisas que eu, sinceramente, não sei se seria possível. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho mais falamos do lado profissional, vamos falar um pouquinho do lado mais pessoal. Hoje eu estava ouvindo na Rádio Bandeirantes de manhã,
É que eu sou daqueles que ainda escuta rádio de manhã, entendeu? Eu escuto, mas pelo celular agora. O rádio Pelo vem celular. pelo celular. Pelo celular. É o radinho de pilha, né? Deixamos a válvula de fora dessa, agora vamos já para a tecnologia do celular, rádio no celular, né? A O gente meu vai radinho. andando pela casa e escutando, né? E hoje de manhã a notícia, a Bandeirantes está com uma campanha lá, porque a notícia é que caiu de forma drástica, violenta, os donativos, as pessoas que constantemente aí ajudavam, caiu de forma abrupta, então a Bandeirantes está fazendo, dando fazendo essa campanha para que as pessoas voltem a fazer doações e tal. E eu sei que você tem uma casa de caridade, né? Um grupo muito legal que presta caridade para as pessoas mais necessitadas e que também não deve estar lá recebendo muitas doações, né, Marcelo? Como é que anda isso aqui em Itu? Realmente, nessa parte aí, caiu bastante. Eu auxilio, né, sou um dos dirigentes da Associação Espírita Irmãos da Luz em Jesus, e ela tem ali a sede na rua Floriano Peixoto, né, 1448, e com toda a pandemia aí, né, foram suspensos os trabalhos presenciais ali na casa, né, que a gente prestava às pessoas, na parte de orientação e divulgação da doutrina espírita, né? E a casa desenvolve vários trabalhos assistenciais, né? Vários deles não estão sendo colocados em prática por questão da pandemia, né? Mas não deixaram de existir. A prestação de auxílio às famílias cadastradas, nós temos em torno de 45 famílias cadastradas que são de extrema pobreza e necessidade de auxílio. Então, mensalmente, nós montamos as cestas básicas, uma cesta bem recheada mesmo, caprichada, e levamos a essas famílias mensalmente, né? E são monitoradas por nós. Então, as equipes nossas levam a cada uma dessas famílias. E nós sempre estamos pedindo o auxílio para que as pessoas levem os donativos para a gente, para que a gente possa montar as cestas básicas, porque realmente caiu muito, muito, muito a arrecadação de alimentos. Por mais que a gente peça, divulgue no Instagram, Facebook, são algumas mídias, né, que estão disponíveis também para essa finalidade, né? Por mais que a gente divulgue, a gente vê também a dificuldade das pessoas em doar, né? Mas assim que possível, peço encarecidamente que, na medida da sua possibilidade, doe alimento, para que a gente possa montar cestas básicas e tá entregando mensalmente a essas famílias. Todos os sábados, todos os sábados, das 9 ao meio-dia, nós estamos lá na casa arrecadando esses alimentos. Então, quem quiser, tiver curiosidade de conhecer, saber um pouco mais do nosso trabalho, estamos abertos todos os sábados, das 9 ao meio-dia, para essa arrecadação de alimentos. Os trabalhos assistenciais mesmo, que costumavam acontecer às quintas e sábados, né? O evangelho, os passes, enfim, os tratamentos, por hora estão suspensos, né? Mas a parte de assistência, até onde a gente consegue ir, estão sendo feitos. Mesmo nos bastidores, né? Mas a casa está ativa e com toda a força, né? Então,
eu peço a todos que nos ajudem para essa causa que a gente considera muito necessária, né? Praticar um pouquinho do bem, do que a gente aprendeu ao longo da vida, né? Dar a mão uns para os outros, né? Praticar um pouquinho o que o mestre veio nos ensinar, né, Léo? Com certeza. É Rua Floriano Peixoto, Número 1448. Fica ali, é bem facinho, é próximo do antigo, né? Do antigo velório municipal. Do antigo. 148, né? 1448. 1448. 48. Rua Floriano Peixoto, 1448. Então, ao longo da semana, não tem pessoas lá, mas nos sábados, das 9 ao meio-dia, estamos abertos. E quem desejar também, ou me conhecer, enfim, pode entregar a doação também no meu consultório. E a gente encaminha também ao centro e monta as cestas básicas, né? Se de repente ao longo da semana ficar mais fácil para doar, meu consultório também é um ponto de arrecadação, né? Que é na Excelência, odontologia especializada, né? Que fica na Rua Marechal Deodoro, 447. Eu coloquei aqui, então, o endereço aí de lá da casa lá, Irmãos da Luz, em Jesus, né? Rua Floriano Peixoto, 1448. Então, aos sábados, quem puder, né? Um pacote de arroz, feijão. Sim. Todos os gêneros que compõem uma cesta básica. Que é muito importante nesse momento em que o pessoal passa por muitas dificuldades, né? Se não fosse, se já não bastasse, porque isso não é pela pandemia que está acontecendo, mas o Brasil, infelizmente, é um país de um precipício com relação à extrema pobreza, né? Então, é importante aí esse trabalho que o Marcelo faz aí já com o grupo lá do Irmãos da Luz de Jesus, que eu conheço, já fui, já frequentei, já conheci o pessoal lá. O Lelo é um palestrante nosso lá, muito só fui falar. gabaritado para falar sobre os ensinamentos do mestre, e a gente é honrado com a presença dele, vez ou outra, né, Lelo? Mas agradecemos demais. Mas é coisa que... o importante é divulgar o trabalho, a obra, né? Para que... Porque é difícil, por exemplo, a gente pegar e sair por aí com comidas distribuindo. Fica difícil para a gente, não por causa de vergonha, por causa disso, porque a gente não sabe de fato quem está precisando. Se você souber, pode fazer essa caridade sem problema nenhum. Agora, quando a gente concentra em um lugar como lá na Casa de Caridade, lá na Casa Espírita Irmãos da Luz, as pessoas certas vão receber, né? Aquelas pessoas que realmente estão precisando, aquelas pessoas que dependem disso, né? E não é assim algo para fazer média, não, é caridade mesmo, né? Para não perder aqui a linha da filosofia, Kant fala no imperativo categórico, né? Que é você fazer alguma coisa sem que você dependa de outra, né? E fazer caridade é um imperativo categórico, porque você não precisa de algo além do simples doar, né? Dar esmola a quem precisa. Então, é importante fazer isso. É sinal de desprendimento, é sinal de poder fazer alguma coisa. Não pode dar uma cesta básica completa, dá um pacotinho de arroz, 2 quilos de arroz, porque lá eles conseguem pegar de um pouco de cada um e montam uma cesta básica que vai durar um período para aquela família. Porque muitas vezes te dá uma coisa só e o cara vai falar, mas é complicado. Então, dando uma cesta básica, porque
dividindo fica mais leve o fardo, né? Eu quero agradecer aqui logo de imediato, aqui tem o Vitor, André e Emile, que estão acompanhando a nossa live aí, mandaram um abraço para nós. Muito obrigado a vocês. Obrigado. Por estarem acompanhando. Os outros ainda não deram, ainda não colocaram ali o oi, então eu não sei quem estão ali, mas agradeço a todos vocês aí que passaram aí pela gente aí. Muito, muito obrigado mesmo. Então, é importante, né, nesse momento. Uma outra coisa que eu queria perguntar para você, que a gente estava conversando em off, a questão do medo das pessoas, porque fala assim, os barzinhos e tal estão sendo prejudicados com a pandemia, porque tem que ficar fechado e tal. Mas não é só eles, tem profissionais liberais, no caso do Marcelo, por exemplo, que tem uma odontologia, estava conversando com ele, que cai o movimento, cai porque o pessoal tem medo. E o risco que o Marcelo corre também, que todos os dentistas correm, porque ele está trabalhando ali face a face. Muito embora com todo o equipamento e tal, né, é um risco que corremos todos. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa situação também, Marcelo, do trabalho, né, do dentista durante a pandemia. Se você puder falar um pouquinho para a gente disso, tanto da parte do cliente como da parte do dentista, dos técnicos que trabalham ali com você. Todos os cuidados, né, já vinham de berço, né, tinha que existir, sempre a gente é formado para isso, né, que tem que existir esse cuidado sempre, com a higienização, com o asseio, com a esterilização, enfim, né, já vem da formação. Mas atualmente isso tem sido enfatizado, redobrado, e o aparato de proteção fica maior, né? Então, todos que trabalham conosco, né, os profissionais, os auxiliares também, foram levados a se adaptar a novas realidades aí do Covid, né? Então, o paramento, né, a roupa utilizada, as formas de higiene, de esterilização estão sendo redobrados esses cuidados. Nós, profissionais que estamos ali diretamente mexendo na saliva, com o spray, que é aquele motorzinho deixa aquela névoa que fica ali no ar, no momento que a gente está fazendo uma intervenção, né, uma cárie, enfim, que está usando aquele famoso motorzinho, né, do dentista, espalha no ar ali aquele spray, né, e a gente também precisa se proteger, porque, queira ou não, aquela névoazinha é exatamente o que os profissionais da saúde estão querendo evitar com o uso da máscara. Quando a gente fala, quando a gente tosse, né, a máscara, o uso da máscara evita que as gotículas vão para outros locais, né, e atinjam outra pessoa, enfim. E a odontologia, ela lida exatamente com isso, com aquelas gotículas que fatalmente vão estar suspensas ali no momento do tratamento, né? Então, o cuidado que a gente, né, o profissional, está tendo que ter é redobrado para preservar a saúde, né? E é bom que se diga que o vírus ele é bem menor do que uma bactéria. Então, numa gotícula de água tem muito vírus, né? Muito. E é super perigoso. E eu queria só falar do quadro aqui atrás, né, que dá para ver aí, que é Hipócrates, né, recusando um presente. Claro que tinha que ser grego antigo para fazer isso, né? A ética acima de tudo. Eu já fui em vários formação, em várias graduação de médicos, de enfermeiras. Minha irmã, inclusive, é enfermeira, eu fui na formação dela, e fazem o juramento de Hipócrates. Os dentistas também fazem?
Também fazem, é a mesma coisa, também mesmo juramento, né? Ah, então, legal, que essa eu não sabia, porque eu achei que da área da saúde, assim, de Hipócrates, mas ele devia, o Hipócrates também devia fazer trabalho odontológico na época, né? Com certeza. Da época do famoso Buticão. É o Boticão. Ai, meu Deus, eu sou dessa época, Marcelo. Esse é o problema. Quando você vai ficando depois com um pouquinho mais de idade, eu estou com 60, né? Estou fazendo 60 esse ano. Então, você começa a lembrar da época do Buticão, né? Que aquela época que eu falei que a gente tirava o dente a tapa, o pessoal, porque a anestesia não pegava, né? E normalmente quando você ia no dentista é porque você estava inflamado e tal, e aí não pegava mesmo. E aí eu tinha que tirar. Hoje não. Hoje você vai, pode estar inflamado, é muito É tranquilo. eficiente, né? A anestesia, os tratamentos em si, praticamente são indolores, viu? Realmente mudou muito, né? O E, conceito do tratamento hoje é outro. e não precisa arrancar o dente porque ele está com dor, inflamado. Basta tirar ali a raizinha, acabou a dor, acabou tudo, desinflama, toma um antibiótico e tal. Mas mudou muito o tratamento médico, né? O tratamento odontológico. E se tornou Bastante. menos traumático, né? Porque antes era traumático, né? Porque tinha Sim. no dentista que eu ia quando era moleque, tinha um motorzinho, era com uma correia. Eu não sei se você conhece esse que. Conheço. Mãe do céu, quando a dentista ligou aquele trem perto de mim, eu falei, eu vou morrer, ela vai me matar. Porque fazia um barulho esquisito e quando punha no dente parecia uma britadeira aquilo. Né? É. Eu acho que é por isso que eu sou meio pancada, assim, por causa daquela brincadeira de tanto chacoalhar o cérebro, os neurônios se espalhou, assim, entendeu? Não tinha opção, né? Era aquilo lá que existia realmente, era baixa rotação que a gente chama, né? Hoje a gente já tem os famosos motorzinhos, né? Que são pneumáticos, né? A turbina gira com o ar, com a passagem do ar, e alcançam 350 mil rotações por minuto. Então a rotação é muito alta e o corte da broquinha é mais eficiente, né? Graças a Deus. Então, É um trauma boa. menos para as crianças hoje, porque na minha época as crianças ficavam traumatizadas. Falava de dentista, era qualquer coisa assim de sai correndo porque o bicho vai pegar. Né? Mas Ainda bem que os tempos mudaram, né? isso é uma tecnologia maravilhosa, né? E vai evoluindo. Você já falou da questão da criação de dente em laboratório. E tem hoje. Antigamente você fazia amálgama, né? Entre o chumbo e o Tem a mercúrio. limalha, né? Isso. É, Tem a limalha, ela agrega vários metais ali, né? A prata, o estânio, o cobre, o zinco, e aí vem o mercúrio junto, é, macerando tudo isso, misturando tudo isso, vai formar o que a gente chamava lá, e chama, né, de amálgama, mas que foi ficando lá para trás, praticamente quase ninguém utiliza mais isso. eu Hoje em tenho, dia as resinas, né, é, tomaram o mercado, né? eu tenho a amálgama até hoje, né? Porque é chumbo e mercúrio, é duas coisas perigosas para a saúde, né? Mas fazer o quê? Era o que tinha na época e, É, né? É, e na verdade, assim, viu, Lelo? Se a gente for analisar, você não vai escutar ninguém falar que morreu disso. Não, não. É o que tinha e é o que se usou e estamos tudo aqui ainda, Acho né? que é por ser muito pouca quantidade, É, né, não causou nada. Espero. é. Vamos esperar passar mais um tempo aí para ver. Marcela, nós estamos caminhando para o final e eu deixo aí aberto para você fazer suas considerações finais, agradecer profundamente de você ter aceito o convite, estar aqui com a gente. Eu vou fazer uma edição do vídeo na parte do início e do final do vídeo, para não para tirar esse picote
né, dos vídeos iniciais aí, porque fica picotando. E vou postar no meu canal no YouTube, daí eu passo o link para você, se você quiser divulgar, fique à vontade. E aqui vai ficar, no canal aqui vai ficar direto. Eu agradeço muito você ter gastado o seu sábado aqui, essa hora aqui de bate-papo, que foi muito agradável. Eu agradeço muito a você, em nome também dos jovens que vão ouvir essa live aqui para decidir sobre a profissão. Muito, muito obrigado mesmo. A palavra é sua, antes de terminar. Lelo, eu que agradeço você aí pelo convite, viu? Lelo, a gente já se conhece há bastante tempo, né? Daquela época lá do circuito musical nos bairros, enfim, a gente já vem se cruzando aí pelo caminho há bastante tempo, né, Lelo? E agradeço demais o convite, a lembrança com minha pessoa aí para a gente bater um papinho, né, sobre a profissão da odontologia, né? Eu queria dizer a todos que nos ouvem e aqueles que estão na fase de pensar, né, sobre a profissão, que estão tendendo à odontologia, né? Eu queria dizer que faça aquilo que você deseja. O próprio trabalho depois vai te ensinando um pouquinho, não tenha medo, né? Não tenha medo de retornar para trás, como eu fiz, fazia administração de empresa, falei, para tudo, vamos voltar um passinho atrás e vamos retomar de novo por outro caminho, né? Não tenha medo, retome. Se você está parado faz tempo, deseja seguir em frente, ou em odontologia, ou seja, em qual área for, faça isso. Vai te fazer um bem danado, né? Não tenha medo, siga em frente, retome. Então, essa é a maior mensagem. Se atualize sempre, né? Não deixe de estar em contato com a ciência, não deixe de se habilitar cada vez mais àquilo que você gosta de fazer. Faça por prazer, faça porque você ama fazer aquilo. Então, isso é importante, tá bom? Muito obrigado, Marcelo, mais uma vez. E a live vai ficar aí, ad eternum, aí no canal, né? E se não deu no vestibular na primeira, tenta a segunda vez, a terceira vez, mude de curso quantas vezes você quiser, se encontre. Hoje tem uma matéria, uma disciplina tanto no fundamental, anos finais, como no médio, que se chama Projeto de Vida. Trabalhar as habilidades socioemocionais, porque dentro dessas habilidades socioemocionais você vai encontrar uma que você que destaca mais em você. E com isso, então, você vai poder ver quais profissões se encaixam dentro dessas habilidades emocionais aí. No próximo sábado, a gente vai fazer um bate-papo com o professor também sobre a questão das competências que no mercado de trabalho eles chamam de perfil comportamental, né, que hoje é muito cobrado dentro das empresas, qualquer emprego. E sempre, toda e qualquer profissão necessita de formação e formação continuada. Não basta você simplesmente se formar e falar, pronto, acabou. Não, não acabou, você começou agora. A gente sempre está começando. E isso é muito importante. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. Levem lá, quem puder, por favor, levem doações lá no Irmão da Luz em Jesus, tá? Vou colocar aqui mais uma vez aqui o endereço, fica lá no centro, Rua Floriano Peixoto, 1448, aos sábados, das 9 ao meio-dia, o pessoal está lá para receber. Também é importante que está com sapato, roupas, que também leve, porque tem pessoas que estão precisando, né? Além, claro, comida. A gente tem que pensar
não em si, mas nos outros, e a partir disso você começa a ver o mundo de uma forma bem diferente. Muito obrigado, então. Até o nosso próximo programa.